Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vê o microfone para mim que eu estico um pouquinho mais aqui, aí eu preciso um pouquinho mais de ganho aí. Não consigo usar o microfone aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos estão com expectativa no Senhor aqui? O Senhor vai falar o teu coração. Os irmãos estão em pé aí, tem cadeira. Tem uma, tem duas aqui, tem três ali. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Está quente um pouquinho, o pastor Ronildo já explicou, o ar-condicionado ali deu problema. Mas hoje mesmo, já veio o técnico aqui, condenou umas peças, levou para ver se tem conserto. Amanhã ele já vai me dizer se tem conserto. Se tiver, a gente vai consertar. Se não, não tem jeito, vamos comprar um novo. Amém? Deus proverá. Aleluia. Mas não vamos ficar no frio, que a gente gosta do friozinho, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Aqui está o microfone novo que nós compramos. Bonito. Tem um vermelho aqui, irmão. Cadê o vermelho? Você viu aí um vermelhão bonito aí? Foi o microfone que a gente fez desafio domingo passado. E já está aqui. Glória a Deus pela sua vida. E você tem alguns irmãos ainda que ainda vão contribuir com esse microfone. A gente está recebendo. Na verdade, estamos precisando de comprar mais microfones ainda. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje, culto de ceia. Santa ceia. Né? E Deus tem uma palavra para mim e para você. Hoje eu quero exclusivamente falar da ceia. Aproveitar o culto de ceia para ensinar sobre a ceia. É algo importante. Se não fosse assim, não faríamos todo domingo. Na verdade, se der, irmãos, se desse, a gente fazia era todo domingo, não todo mês. Eu acredito que a igreja primitiva fazia todo domingo. E a gente, por causa de uma logística, aí, acaba fazendo todo mês. Mas há uma importância, só não deixa da microfonia. Há uma importância muito grande na ceia. E eu quero mostrar para você aqui duas afirmações poderosas. Duas afirmações poderosas que se encontram aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Pastor, você já vai celebrar a ceia? Já vai ler o texto que a gente lê toda vida que vai celebrar a ceia? Já vou começar a celebração da ceia. Mas antes eu preciso mostrar para você essas afirmações aqui. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos que se movimentam. A Enoli estava me explicando. Eu disse: Enoli, eu não sou chato. Tem algum problema de atenção. E ela estava mostrando, né, que é um problema, eu nem sei que processamento auditivo que tem a ver com a minha atenção. Então, quando tem um barulho, uma coisa, um movimento assim, eu perco. E alguns irmãos podem até pensar, eu gosto sempre de me justificar, para que os irmãos não fiquem pensando: rapaz, esse pastor é chato, não quer ninguém, qualquer coisa, a criança passou correndo, ele não deixa a criança passar correndo, ele já, às vezes eu peço até ajuda para os irmãos: irmão, o que é que eu estava falando mesmo? Né? Mas realmente é uma dificuldade, mas os irmãos sempre me ajudam com isso. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Olha, grave essa afirmação: fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de
haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Então essa aqui seria a primeira frase que eu quero navegar aqui com você nas páginas da Bíblia. Amém? E ele continua: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele. Então essa aqui seria a segunda frase que eu quero mostrar. Então, nesse texto há essas duas afirmações fundamentais a respeito da ceia do Senhor. A primeira frase é que a ceia é feita para lembrarmos de quem? De mim? Não, para lembrarmos do Senhor. E a segunda frase é que a ceia é uma proclamação da sua morte, até que ele venha. Você está entendendo, irmão? Amém? Então, essas duas afirmações aqui, que são poderosas, é que eu quero compartilhar com você. Primeira, qual que é a primeira? Fazer isso em memória de... Fala aí, diga: fazer isso em memória de mim. Não é de você, é de Cristo. Amém? Qual que é o problema, pastor? O problema é que ainda hoje existe no meio das igrejas evangélicas, né? É que transformaram esse momento da ceia em um momento complicado. Por quê? Porque é um momento, em muitas igrejas, usam esse momento da ceia para um momento para você lembrar de quem? De você mesmo. Então, dia de ceia, em alguns locais avalia, olha para ti. Não é verdade? Passa um pente fino aí e vê se você é digno. Então, esse mandamento é invertido, é como se o dia da ceia fosse para o dia de lembrar de você. E aí no dia da ceia, sabe o que acontece? É o dia que as pessoas param para lembrar, sabe de quê? Dos seus pecados. É o dia da ceia. Para lembrar dos pecados. Para lembrar do que eles têm feito, o quanto eles são desqualificados, o quanto eles não prestam. E aí ficam focados nelas mesmas, em si mesmo. Mas o Senhor não falou para lembrarmos de nós, irmãos. Ele disse: fazer isto em memória de mim. Então, dia de ceia, eu estou aqui para dizer hoje: esquece de você, lembra dele, do sacrifício que ele fez na cruz. Aí, por causa desse entendimento errado, há muita introspecção. As pessoas acreditam que elas ficarem olhando para si mesmas vai produzir santidade, vão ser mais santos. Não, irmão, não vai produzir não, irmão. Sabe o que é que produz? Hipocrisia. Você sabia disso? Você ficar olhando para você, vai gerar em você hipocrisia. Porque alguns vão concluir, sabe o quê? Eu sou bom. Não é assim? Sei, em alguns lugares eu sou bom. Duas coisas que geram. Em alguns eu sou bom. E alguns vai para a ceia até para olhar para o outro, se o outro vai ceiar ou não. Não está bem com o Senhor. Ele acha que ele é bom. E o outro que não se acha bom, o que é que está gerando nele? Condenação. De todo jeito, a pessoa está atrelada ali à justiça própria. Quando ela olha para si mesma, ela cai na justiça própria. Ou ela vai se envaidecer, achar que ela é muito boa porque ela cumpre alguma coisa, que mal sabe ela. Tiago diz que se ele não cumpre toda a lei, está perdido, está junto com os outros. O outro se condena. Mas tudo isso porque tem um entendimento
aí vai concluir que alguma coisa é mérito dela. Nós sabemos que não. Mas por que essas pessoas pensam desse jeito? Porque está com a mentalidade na lei, no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Não conseguiu ter revelação do Evangelho, da boa nova, da boa notícia. Ei, Cristo existe antes da cruz e depois da cruz. A cruz já foi levantada, tudo se fez novo, Ele pagou o preço, agora eu sou livre. Não tem esse entendimento. Até prega isso porque está na Bíblia, mas não consegue enxergar de fato, não consegue crer com o coração. No Velho Testamento era assim. Então, quem faz isso está vivendo ainda no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento a Bíblia diz que o povo fazia recordação de pecado. Era justamente assim. Fazia recordação de pecado. Quer ver? Hebreus capítulo 10, versículo 3. Projeta para mim. Hebreus 10, 3. Entretanto, nesse sacrifício se faz recordação de quê, irmãos? De pecados, todos os anos. Então, todo ano tinha o dia da expiação nacional. Então, eles iam agora, o dia de sacrificar para o Senhor, o que é que acontecia? Eles faziam recordação de pecado. Como que era assim? No Velho Testamento. Olha para cá, deixa os irmãos. No Velho Testamento. No Novo Testamento, você não vem mais lembrar, irmão, do seu pecado. Você lembra do que o Senhor já fez por você na cruz. Que Ele na cruz já levou a sua maldição. Que Ele na cruz já pagou os seus pecados. Que Ele na cruz já levou toda a enfermidade. É disso que você tem que lembrar. Porque você está na nova aliança. Outra atitude. Então não tente trazer uma atitude da velha aliança para a nova aliança. Você está na dispensação errada, irmão. Qual era a principal cláusula da nova aliança, você sabe? Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É porque eu não estou lendo o texto todo, mas está escrito lá. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel, diz o Senhor. No seu coração escreverei as minhas leis, e serei por ele, serei Deus. Está escrito. São as causas da nova aliança. E uma dessas causas, a principal é essa: dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, se Deus diz que não vai lembrar, por que você vem aqui se lembrar dele? Por dois motivos: ou para se condenar, ou para se achar que é bom. Mas dia de ceia não é dia de lembrar de nós, não é dia de você lembrar de você. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Então hoje eu vim te ensinar a vir para o culto de ceia com o coração certo. Amém? A mesa do Senhor, irmãos, é um lugar de bênção, de gratidão. É dia que você está feliz. Por quê? Porque você lembra. É o dia que você realmente marcou para lembrar de fato: eu fui redimido na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. É só você ver qual é a ordem. Lembra dele, do que ele fez. Qual que é a maneira de lembrar dele que ele deixou? Qual que é a maneira de lembrar dele que ele deixou? Participando da ceia, comendo do pão e bebendo do cálice. Amém? Existem dois elementos: o pão e o vinho. Eles são diferentes, né? Ele tem aplicações diferentes na palavra. Você vai ver em toda a palavra, quando fala do pão e do vinho, do corpo e do sangue, eles têm aplicações diferentes. Mas ambos, tanto o cálice quanto o pão, você vai ver na palavra que eles veio para te dar vida.
Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Olha só o que é que ele propôs aqui. Eu propus a vida e a morte. Você quer vida ou morte? Bênção ou maldição? Então, esse versículo aqui já nos deixa bem claro que bênção é vida. Coloca no mesmo patamar. Você quer o quê? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Vida é bênção. A gente fala tanto de bênção. Bênção é vida. Lá em João capítulo 10, versículo 10, versículo conhecido, diz o quê? O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, você precisa escolher a vida. Quantos aqui escolhem a vida? Amém? Então, quando você senta diante da mesa do Senhor, toma o pão, o cálice, come do pão, bebe do cálice. Você sabe o que é que você está fazendo aqui? Talvez você já fez isso várias vezes, mas você não sabia de fato o que era que estava fazendo. Hoje eu vou te dizer, quando você faz isso, você está escolhendo a vida. Você está comendo dele. Lá em Levítico 17:11 diz que a vida está no sangue. A vida está no sangue. E lá em João capítulo 6, o próprio Jesus disse que quem come dele, come e bebe dele, esse tem vida. Aquele que não come não tem a vida. Você entendeu ou não, irmão? Levítico diz que no sangue está a vida. E Jesus disse, ó, quem não bebe do meu sangue, não tem a vida. E quando nós viemos aqui participar da ceia, nós estamos aqui com um propósito de comer dele, beber do sangue e participar do corpo. É o pão e o vinho. É claro que o sangue é para a remissão dos pecados, mas o sangue dele também é para liberar vida sobre você. Vida, vida. Isso significa que é só um símbolo? Não, irmão, não é meramente um símbolo, não, irmão. Hoje é muito mais do que isso. Você está tomando do sangue de Cristo. Faça desse momento algo poderoso. Quando você está tomando do vinho, você está bebendo vida. Amém? E aí, o sangue é para perdão. Você sempre soube disso. O que é que fala do sangue? Remissão dos pecados, é perdão. Mas hoje você vai aprender mais isso. O sangue também é para te dar vida. Então diga assim: o sangue de Cristo é para me perdoar, mas também para me dar vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É interessante, não é? Ter vida, mas tem em abundância. Isso significa que pode ter alguns mais vivos do que os outros, pastor Ronildo. Tem gente que tem mais vida do que outros. Então vida tem uma escala.
gente que tem pouca vida. Outros têm vida. Outros têm muita vida. Mas há outros que têm vida em abundância. Amém, irmãos? O crente derrotado, ele só tem vida. Só tem vida. Ele nasceu de novo e recebeu a vida de Deus dentro dele. Ele só tem vida. Ele recebeu o Zoe de Deus. Vida. O crente vencedor não, irmãos. O crente vencedor, ele tem para ele e tem derramando para os outros que estão ao redor dele. Porque ele tem vida em abundância. Agora, como que você tem vida em abundância? Como que eu faço, pastor, para ter vida em abundância? Comendo vida. Agora, é importante que você saiba de que tipo de vida que eu estou falando. Porque há vários níveis de vida, né, irmão? Você sabe disso. Tem vários tipos de vida. Tem a vida vegetal, que não tem tanto valor assim, porque você come ela, né? Você tritura. Tem uma outra escala acima, que seria a vida animal. Também, até entre a vida animal tem suas escalas. Também tem que ter mais valor e menos valor. O inseto, você não perde tempo em esmagar ele, pisar. Você não pode ver um mosquito que você está querendo matar. Não tem valor. Mas tem uma vida que é superior. A vida humana. Essa vida é sagrada. Não pode ser, você não pode matar. Na lei havia rigor. Quem matasse tinha que pagar com a própria vida. Não era assim uma pena de morte, como se fala aqui. Era só se matasse. Aí tinha que pagar com a própria vida. Porque a vida humana é um tipo de vida mais elevada. Ela é sagrada. Você entende que há níveis de vida? A vida humana é algo que Deus fez. Ela é algo de Deus, algo sagrado. Ninguém pode simplesmente chegar e querer destruir. Porque só Deus que pode fazer isso. Porque Ele que deu a vida humana. Você está entendendo? Hoje as pessoas destroem uns aos outros. Matam as pessoas. Matam a vida humana. Mas a vida humana é sagrada. Hoje as pessoas abortam. Está matando a vida humana que é sagrada. É por isso que eu falo para os irmãos aqui, e aproveita, abre esse parente, não vote em partido que apoia aborto. Se você é cristão, você não deve fazer isso, porque está destruindo a vida que é sagrada. Eu não acredito que essas pessoas são de Deus, não. O coração delas não são para Deus. Amém? Mas vamos lá, não estou falando disso. Acima da vida humana existe uma outra vida, que é a vida de Deus, superior à vida humana. Amém? Essa vida é a que é chamada Zoe na Bíblia. É o Zoe Aínios no original. Vida eterna. E aí, isso é uma tradução que fizeram vida eterna. No original é Zoe Aínios. Traduziram para vida eterna. Mas essa tradução não diz bem o que de fato é. Porque alguns pensam que a vida eterna é só uma questão de não morrer mais, não ter fim. Mas não é. Se fosse assim, teria vida eterna também aqueles que morreriam sem Cristo e que vão passar a eternidade distante dele no inferno. Mas não tem vida eterna. Eles vão viver, mas não na eternidade. Como é que é isso, pastor? Por isso que eu digo que a tradução não é boa. Qual seria uma boa tradução, pastor? Para Zoe Aínios.
a vida ao qual Deus vive. É um tipo de vida que Deus vive. E o que é que isso tem a ver? É que Deus quis compartilhar essa vida comigo e com você. Então, quando Ele diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é zoe ainhos. Eu quero compartilhar com você a vida a qual eu vivo. Isso é algo muito mais poderoso. E como que eu tenho isso? Quando você come do pão e bebe do cálice, você está recebendo da vida de Deus. Ele disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse que tem a vida. Como que você faz isso hoje? Participando da ceia. Você come do pão e bebe do cálice. Você está entendendo? Estou te explicando a ceia hoje, irmão. Todo cristão, normalmente ele já participou de ceia, já viu muita pregação, então ele já tem um certo discernimento do vinho, porque o vinho é para remissão, porque o vinho me lavou dos meus pecados, beleza. Mas você sabia que nem todo crente tem, de fato, o discernimento do que é o pão e do que é que ele significa? Você sabia disso? É por isso que o apóstolo Paulo vai lá explicando, ele diz: você precisa discernir o pão. Porque quando você come sem discernir, isso traz efeito para você. Não é que faz mal, é porque você deixa de usufruir. Você está entendendo? O pão tem muito poder, irmãos. A Bíblia conta a história de uma mulher cirofenícia que ficou correndo atrás de Jesus curar a filha dela. Vamos ler? Lá em Marcos capítulo 7, versículo 26 e 28. Diz o seguinte: esta mulher era grega de origem cirofenícia e rogava-lhes que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos. Não é bom tomar o que, irmão? O pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas. As migalhas que os meninos deixam cair, que as crianças deixam cair, ele come das migalhas e já serve. Quero te dizer que essa mulher saiu com a filha curada. Ela recebeu a cura dela. Por que ela recebeu a cura? Só porque ela comeu a migalha. Foi curada porque comeu a migalha. Mas hoje nós não comemos mais migalhas, irmãos. Por quê, pastor? Porque nós fomos feitos filhos de Deus. Nós temos direito de sentar na mesa e comer o pão inteiro. Agora, se a migalha teve poder de curar aquela criança, quanto mais você, que é filho, sentado na mesa comendo o pão inteiro. Olha o poder que tem. Olha o poder que é participar da mesa do Senhor. Irmão, você não sabe o poder que tem quando a gente reúne aqui e diz: é a Santa Ceia, a mesa do Senhor. Vamos repartir o pão. Você come e nós oramos. Irmão, se você souber, há um poder sobrenatural. Você pode sair daqui completamente restaurado, curado, só porque você teve discernimento do poder do corpo, do poder do pão. Quando o apóstolo Paulo disse: muitos já dormem, estão enfermos, porque não discerniram o pão, não é porque comeu o pão em pecado não, irmão. É que ele não sabia o que estava fazendo, então não servia para nada. Quando você faz sem discernimento, você não serve para você. Você tem que saber o que está fazendo. Hoje eu estou te explicando aqui para você tomar o pão e o vinho corretamente. Quando você colocar na sua boca, você sabe, isso aqui é o corpo de Cristo. E esse corpo tem poder de curar toda a minha enfermidade, deixar o meu corpo saudável. Amém?
quando você comer, daqui a pouco vamos fazer isso. Quando você comer do pão, você tem que lembrar. Lembrar de quê, pastor? Que o corpo dele, ele foi triturado para que eu e você possa hoje ter saúde e ser restaurado. Ele não levou na cruz só o meu pecado, o seu pecado, não. Ele levou também a minha e a sua enfermidade. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E o que é que Ele levou sobre si, irmão? As nossas enfermidades e as nossas dores. Aonde? No corpo dele. No corpo. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. O que é pisaduras, irmão? Pelas suas enfermidades, pelas suas feridas. Feridas. Pelos seus machucados. O que é que aconteceu com você? Você foi sarado. Você foi sarado. Então hoje o Senhor quer sarar a tua ferida. Porque você não é para estar mais com ferida. Ele já levou a tua ferida na cruz. Para hoje você ser sarado. Ferida no corpo e ferida na alma. Você não precisa mais ter ferida na alma, porque Ele já levou tudo isso na cruz. Você sabe, a Páscoa começou lá no Egito. O povo escravo, e agora Deus vai libertar o povo. E por ocasião da última praga, o Senhor, o anjo da morte ia passar, ia matar o que? Todos os primogênitos. As outras pragas, só quem sofreu foi o povo egípcio. Agora essa última praga, não, todo mundo iria sofrer. Ia cair sobre todos. Ok? Só que Deus deu um escape para o povo de Israel. E ele disse o quê? Você vai pegar um cordeiro e vai matar esse cordeiro, e vai pegar o sangue do cordeiro, vai passar na porta, nos umbrais da porta, e vocês vão assar o cordeiro e comer com a sua família dentro de casa. Você vai fazer o quê, irmão? Comer o cordeiro. Comer do corpo do cordeiro. Isso vai proteger você. Você está entendendo? Você está encontrando a ceia. Isso aqui é a ceia, a primeira ceia, lá no Antigo Testamento. Hoje a nossa ceia aqui, o pão e o vinho. A ceia lá que começou era o cordeiro e o sangue na porta. Todos tinham que fazer isso, porque senão o primogênito ia morrer. Pastor, por que o primogênito? Olha, irmão, eu estava pensando, por que o primogênito? Porque o primogênito representaria toda a casa. O primogênito representaria toda a casa. Ok? Então, quando os primogênitos morreram, estava representando a morte da casa. Morria só um, representando todos. Só que o nosso primogênito já morreu. Quem que é o nosso primogênito? O cordeiro. Por que o povo de Israel não morreu nenhum primogênito? Porque o primogênito era o cordeiro. Ele é o primogênito. Está escrito. Dos filhos ele é o primogênito. E aí, você sabe da história?
eles foram livrados. À meia-noite, irmão, meia-noite, eles saíram e pediram, saiu pedindo aí, dá ouro, e o povo começou a dar ouro para eles, prata. O povo estava aflito. Pai, tem que liberar esse povo agora. Tem que liberar. A ira de Deus veio sobre ele. Porque você sabe, você e eu, a gente não foi salvo. Você pensa que você foi salvo do inferno. Você pensa que você foi salvo do diabo. Você não foi salvo do diabo, irmão. Nós fomos salvos da ira de Deus, que há de cair sobre este mundo. O povo de Israel foi salvo da ira de Deus. Aquele anjo lá foi Deus. E aí o povo vai sair no outro dia. Um dia antes, fizeram a ceia e vão sair em seguida. Saiu pedindo ouro. E aí eles ficaram, a Bíblia diz que eles ficaram bem ricos. E o melhor, isso aqui é que me chama a atenção. A Bíblia fala que nenhum deles saiu enfermo de lá. Como assim? Cerca de 2,5 milhões de pessoas não tinha um enfermo depois da ceia. Não tinha. Uma noite, ceiou de noite, no outro dia que eles saíram, não tinha nenhum enfermo mais. Isso é extraordinário. Irmão, você acha que não tinha enfermo lá, irmão? Eram escravos, só para lhe lembrar. Não tinha os melhores hospitais nem plano de saúde não, irmão. Eles não eram escravos, não trabalhavam. Olha, eu só trabalho 40 horas, no máximo 44 horas. Porque eu não posso me cansar tanto, eu preciso ter o dia de descanso. Não, era escravo, eles trabalhavam, era direto. Então eu quero te dizer que eles eram tudo estrupiados. Tudo enfermos, doentes. Não tinham o direito que os outros tinham. Mas eles participaram da ceia. O Senhor deu livramento para eles. E no outro dia não tinha ninguém, nenhum sequer enfermo. Projeta para mim Salmos 105, 37. Bota na revista corrigida. Diz assim, Salmo 105, versículo 37 diz: mas a eles os fez sair. Essa não é. Essa aí atualizada, eu disse a corrigida. Prefiro essa versão aqui, para você entender melhor. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, como eu falei para você agora. E entre as suas tribos não houve um só enfermo. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Oh Jesus, eu queria tanto que você entendesse isso, irmão. Porque se aquele cordeiro no Velho Testamento teve o poder de deixar aquelas pessoas totalmente sem enfermidade, quanto mais hoje você na nova aliança, comendo do pão e bebendo do vinho. Há um poder sobrenatural, irmão. Pastor, então por que a gente não experimenta isso? Por que a gente não tem experimentado isso? Porque tem nos faltado fé. Fé para se apropriar, para tomar posse daquilo que é de direito nosso.
É crença errada que não tem deixado você se apropriar. Você sabe, eu já falei para você que a fé é como a mão que você toma posse. Eu já disse para você aqui que quando Jesus cura aquele homem da mão mirrada, Ele está curando a fé daquele homem. Então tem muita gente ainda com a mão mirrada que precisa ser curado na fé. Ser curado a sua crença errada. Ser tirado essa mentalidade da lei e você viver por completo na nova aliança, usufruir disso, porque é direito seu. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu não sei por que vocês não conseguem discernir o corpo de Cristo. É por isso que muitos já dormem, muitos enfermos. Porque vocês não usufruem do benefício de participar da mesa do Senhor. Quando você come o pão e bebe do vinho, você está comendo vida de Deus. Zoe aínios, a vida a qual o próprio Deus vive. Então o dia de ceia é um dia poderoso, maravilhoso. O dia que você deve estar feliz, contente, lembrando de quem? De Cristo. Ele morreu por mim, Ele pagou os meus pecados, o sangue dele me lavou, o corpo dele foi moído para que eu tenha saúde. Por isso hoje eu rejeito qualquer enfermidade, eu declaro saúde sobre o meu corpo. Eu saio dessa reunião completamente restaurado, curado, em nome de Jesus. Não só te deu perdão, Ele também veio para curar as suas enfermidades. Agora, você precisa entender agora, eu estou aqui para te falar da ceia, discernir o corpo de Cristo. Uma vez que discernimos o corpo de Cristo, aí podemos desfrutar da força, da vitalidade, longa vida. Você está entendendo, amém, irmão? Estou só na primeira frase, tem outra frase, né? Dá tempo. Qual era a segunda frase, quem lembra? Que a gente leu? Anunciais a morte do Senhor até que Ele... A primeira afirmação foi: fazer isto em memória de mim, lembrar dele. Mas a segunda afirmação também é muito importante, irmãos. Então, quando tomamos a ceia, a Bíblia diz que nós estamos anunciando a morte do Senhor. O que é anunciar, pastor? Anunciar é proclamar. Amém? É proclamar. No Velho Testamento, há uma ilustração muito bonita sobre a proclamação da morte do Senhor. Aonde, pastor? Quando as muralhas de Jericó caem. Como que elas caíram? Quando foi tocado a trombeta. As trombetas. Está lá em Josué capítulo 6, versículo 1. Vamos ler? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e os seus reis e os seus valentes. Olha só, olha o que é que o Senhor fala para eles aqui: entreguei nas tuas mãos. Olha o tempo do verbo aqui. Não é que eu vou te entregar eles nas tuas mãos, eu vou te dar a vitória. Não, eu já te entreguei. Porque a tua vitória nunca vai ser lá na frente, ela já foi conquistada no passado, na cruz. Você está entendendo? O Senhor nunca vai, Ele não vai fazer isso contigo, Ele já fez. Você agora toma posse.
Você não vai ser, você já foi curado. Ele já te deu o suprimento. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você já é próspero. E Jericó, irmãos, aqui simboliza qualquer coisa que está diante de você que você precisa conquistar. Eu não sei qual é a muralha que tem que se levantar diante de você. Se é a restauração do seu casamento, se é uma enfermidade, se é a libertação de alguém, a salvação de alguém, se é uma libertação financeira, um problema terrível, você não consegue. Não importa. É uma muralha que está diante de você. O Senhor diz: já te entreguei. Eu já te dei a vitória. Vamos continuar lendo então. Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. Olha, chifre de carneiro, adiante da arca. Isso aqui eu não ia falar disso aqui agora, mas não tem como. Aqui ele está, você olha aqui o cenário. Acabei esquecendo, eu ia pegar uma imagem para você ver como que era esse cenário aqui. Às vezes o Senhor mandava a arca ir na frente, porque a arca simboliza a presença de Deus, é Cristo. No Antigo Testamento, a arca também simbolizava Cristo. Por isso que ela era coberta de ouro e feita de madeira. A madeira representa a natureza humana. O ouro representa a natureza divina. Por isso que como é que ele era? Ele era completamente homem, mas ele era também divino Deus. E aí, às vezes a arca tinha que ir na frente, quando foi para passar no Rio Jordão. Mas às vezes o Senhor queria que a arca estivesse no centro, no meio. Então ele coloca aqui os homens de guerra, coloca os sacerdotes com o chifre aqui, coloca a arca e coloca o povo vindo atrás. A arca ia no centro. Isso aqui tem um princípio espiritual. Quando tiver muralha diante de você, coloca Cristo no centro da sua vida. Porque Cristo no centro da sua vida vai fazer com que todas as muralhas caiam por terra. Amém? Vamos continuar lendo. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente as trombetas de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Essa história, pastor, o que é que essa história tem a ver com a ceia? O que é que essa história tem a ver com a ceia? Vou já mostrar para você. O texto diz que eles deveriam tocar a trombeta. O que é tocar a trombeta, irmãos? Para você entender isso é simples. Basta você entender que não era qualquer tipo de trombeta. A trombeta tinha que ser de chifre de carneiro. O que é o carneiro? O carneiro é o macho da ovelha. Ok? E na Bíblia, chifre representa poder. E o carneiro, pastor, representa Cristo. Amém? E agora, o que é que tem a ver? Tem a ver, sabe o que, irmão? Que para poder usar o chifre do carneiro, o carneiro teve que morrer. E agora, pastor? E agora, toda vida que você toca o chifre do carneiro, você está dizendo que o carneiro morreu. Você está anunciando: o carneiro morreu, o cordeiro morreu. Pegou ou não pegou? Amém ou não amém? Ah, sim. Eu só quero que você veja que é exatamente isso que nós fazemos aqui, quando você participa da ceia. Ele diz que quando você participa da ceia, você está anunciando a morte dele até que ele venha. Em outras palavras, como você come do pão e bebe do vinho,
você está pegando o chifre do carneiro, você está tocando o chifre do carneiro, você está anunciando: o carneiro morreu. Qual que é o resultado? As muralhas vão cair. Está escrito: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberes desse vinho, todas as vezes, todo primeiro domingo do mês, se você faz a ceia lá na sua casa, lá na sua casa também, todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse vinho, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, participar da ceia é como eles fizeram lá, sabe? É como eles fizeram. É uma proclamação sem palavras, anunciando que o carneiro morreu. Quando você come da ceia, você está anunciando a morte do Senhor. É uma proclamação sem palavras, mas tremendamente poderosa, irmãos. Ah, pastor, já tem feito isso. Pois é, mas é como eles. É um processo. Você tem que rodear 7 vezes. No último dia, rodear mais 7. Tocar, continuar tocando, e toca longamente até acontecer. O 7, irmão, na Bíblia fala de um número completo. Ou seja, você vai fazer isso o tempo que for preciso, o tempo completo de Deus na sua vida, mas vai acontecer. Talvez você está aqui e você diga: eu já orei, pastor, já recebi a palavra, mas ainda não. Continua crendo, continua tocando o chifre do carneiro, continua participando do pão e da ceia, continua crendo, sabe? Continua rodeando a cidade, continua tocando, as muralhas vão cair. Amém? Vocês estão entendendo isso? Vocês aprenderam algo da ceia hoje? Hoje a minha ideia foi ensinar sobre a ceia para você. Para finalizar, que o tempo acabou, mas vou finalizar agora. Você sabia que a gente não deve só tocar a trombeta, mas você também tem que ter ouvido para ouvir o som da trombeta. Há momento que tocamos, e há outros momentos que nós ouvimos a trombeta soar. O que é isso, pastor? Você sabe? O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou tocando a trombeta. Eu estou falando para você. Então, quando eu estou dizendo aqui para você que você precisa escutar a trombeta, eu estou falando que você precisa escutar a pregação, a palavra do Senhor que está aí no seu coração. Essa pregação, essa mensagem, essa profecia, essa doutrina que está sendo ministrada é o toque da trombeta para você. O apóstolo Paulo disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 6 e 8. Ele fala: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação? Ele está ensinando o povo acerca de falar em línguas, certo? Outro dia eu ensino sobre isso para os irmãos. Os irmãos não estavam sabendo organizar as coisas. E ele está ensinando o povo acerca do falar em línguas. Ele disse: olha, você não pode chegar lá e está todo mundo falando em línguas, porque senão ninguém vai entender nada e ninguém vai ser edificado. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. O outro irmão que está do seu lado aí não se edifica em nada você falando em línguas. Então ele está ensinando isso aqui. Aí ele fala que em que vos aproveitarei se vós falar por meio de revelação, agora sim, revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? Pois também, se a trombeta, o que é a trombeta aqui que ele está dizendo? A revelação.
a palavra de ciência, a profecia, a doutrina. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Talvez numa palavra dessa aqui, vem tudo isso junto para você. Ele diz, pois também, se a trombeta, isso aqui é a trombeta sendo trocada, der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, se você, irmãos, você quer que a sua Jericó caia, é muito importante você ouvir o som da trombeta. Por que eu estou falando isso? Para que você cada vez mais dê importância à pregação da palavra, ao ensino da palavra, porque essa palavra é que tem o poder de mudar aí no seu coração e te encher de fé. Por que você não se apropria? Porque falta fé. Como que eu tenho fé? Se enchendo da palavra, a pregação. Amém, irmão? A pregação tem muito poder. E a maneira de Deus liberar as suas bênçãos é por meio da pregação. Porque só tem liberação de bênção onde tem manifestação de fé. Só tem manifestação de fé onde tem pregação da palavra. Está escrito lá em Romanos 10:17. De sorte que a fé, ela vem como? Pelo ouvir. E o ouvir a pregação de Cristo. Prefiro essa versão que eu citei para você, que ela é mais original. Você sabia que a pregação é que tem um poder de salvar? Como que alguém é salvo? Pela pregação. 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, quando você, por algum motivo, você falta o culto no domingo, pastor, o que é que eu perdi? Você perdeu a pregação. A pregação. Você não podia perder a pregação, porque ela tem muito poder. É através da pregação que você também recebe o Espírito. Gálatas 3:2 diz, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então até o Espírito que enche você é recebido pela pregação. É por isso que você vem aqui no domingo e aí você em canto nenhum você sente, mas quando chega aqui, quando a gente começa a orar e você escuta a palavra, daqui a pouco você vai estar chorando, falando em línguas aqui, cheio do poder de Deus. Por quê? Porque isso é liberado pela pregação da fé. Está escrito aqui. Ah, pastor, hoje eu vim receber um milagre. É liberado pela pregação. Eu estou pregando aqui hoje, estou liberando um milagre. Você já é para estar recebendo aí. Amém? Gálatas 3:5 diz, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então o milagre vem como, irmão? Diga, pela pregação. Diga mais forte, diga, pela pregação da fé. Então o meu intuito hoje com essa palavra foi encher o seu coração de fé, com a verdade do Evangelho, com a verdade a respeito do corpo e do sangue de Cristo, para o seu coração se encher de fé, a sua mão mirrada ser curada, e hoje mesmo você poder tomar posse daquilo que é direito seu, que é herança sua, saúde, prosperidade, bênção. Eu não sei o que é que tem se levantado diante de você, mas se você crê nessa pregação de hoje aqui, que eu estou falando para você, a muralha vai cair. Você vai sair daqui abençoado, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso não é palavra de efeito, não, irmão, não é palavra de efeito. Eu creio nisso, você só precisa crer também. Eu creio que essa igreja é uma igreja que experimenta do milagre de Deus, do fluir do Espírito.
Quantos milagres Deus já tem feito no nosso meio, mas Ele quer fazer mais. Nós precisamos crescer mais em fé ainda. Todas as nossas reuniões têm que ser repletas de poder, milagres sobrenaturais. Mas não só aqui, aonde você chegar, porque você também é um filho de Deus, e onde você chega, você também libera, você toca a trombeta, e quando você toca a trombeta, você está anunciando o Senhor, o poder de Deus vem, o milagre acontece. Onde você encontrar alguém que está enfermo, você coloca a mão, toca a trombeta, fala do Evangelho, não fala de condenação não, fala do que Ele fez na cruz. Ele veio dar vida, e vida em abundância. Isso é Evangelho. Evangelho não é condenação. Evangelho é contar da boa notícia. Ei, antes tu era perdido, mas deixa eu te dizer uma coisa, se tu fizer uma menção para Ele, Ele está de braços abertos te esperando. Isso é Evangelho. Você precisa tocar a trombeta onde você chegar. Seja a boca de Deus. Agora experimente isso na sua própria vida hoje. Flua no sobrenatural. Saia por aí manifestando milagres e poder, como os apóstolos da igreja primitiva, irmão. Sai curando aí com a tua sombra. É sério. Flua no sobrenatural. Não foi para aquela época não, é para hoje. Nós só precisamos manifestar fé, ter a crença certa, e o Senhor vai operar no nosso meio. Quantos dizem amém com isso? Então fique em pé comigo onde você está. Já prepara lá para a ceia. O louvor corre para cá.